Olá pessoal, vamos iniciar aqui nossa aula, deixa eu dar aqui uma pausa. Vamos iniciar, tá? Vamos terminar, ao mesmo tempo que vamos dar continuidade, nós vamos encerrar o capítulo 15, que versou aí sobre a economia na América Portuguesa e o Brasil holandês. Nós vamos nos ater hoje ao Brasil holandês, galera. Pegando o livro, quem não tem livro, pessoal, os colegas podem ser solidários, fazer foto do livro, das páginas, mandar para os colegas, ou vocês podem procurar qualquer livro de história, vai ter o assunto. Pode ser que não tenha com esse título, mas sempre vai ter economia no Brasil holandês, economia no Brasil, da América, sempre tem, naquele livro lá que vocês têm. Sempre tem esses assuntos, na própria internet tem, então não vamos assim ser limitados, né? É possível a gente estudar, se desenvolver, fazer prova. Eu sempre coloco os slides com um pequeno resumo, porque se você assistir bem a aula, fizer anotações, fizer exercícios, acompanhar as correções, questões de Enem que eu ainda vou fazer com vocês, é possível fazer uma boa prova, tá? Ok? Eu não sou uma pessoa carrasca, sempre vai estar, tudo que vai estar na prova, com certeza eu já explorei, tá, meus amores? Então, vamos lá. Sobre o Brasil, o século XVII, os holandeses ocuparam uma parte do Nordeste brasileiro, tá? Na aula anterior, nós vimos sobre a economia na América. Nós vimos que essa economia ela esteve baseada principalmente aí em torno dos engenhos da produção de açúcar. Beleza, até aí. Nós vimos a questão do escravo como um mecanismo de expansão dessa economia açucareira. Nós vimos que para implementar o escravo foi por conta da questão indígena não ter dado certo. Nós vimos aí um pouco das relações, das complexas relações aí entre escravo e dono de escravo, resistência tanto do índio quanto do escravo. Até aí beleza, né, meus amores? Só que não foram só os portugueses que estiveram no Brasil. No Brasil teve aí uma galera também que quis vir para cá, que por algum motivo penetraram aí no Brasil colônia. Então, sobre esse assunto, né, nós encontramos herança dessa ocupação em casas e sobrados, ruas e pontes. O que teria levado os holandeses a ocupar o Nordeste brasileiro? Essa imagem aí é reproduzida desse período, foram os holandeses, eles escreveram um livro sobre hábitos, costumes, flora e fauna brasileira e essa imagem é tirada de lá. Podem analisar aí se quiserem, dar uma pausa, tá? Vamos lá. A ocupação holandesa no Brasil, ela está diretamente ligada com a questão da União Ibérica. O que foi a União Ibérica? A União Ibérica, ela foi uma questão de sucerania e uma questão de como ficaria o trono, uma questão dinástica, digamos assim. A União Ibérica, ela durou de 1580 a 1640. O que aconteceu é que nas disputas políticos militares desse período, na Europa, o rei Filipe II da Espanha, com suas tropas, eles invadiram Portugal e ele assumiu o trono português. Eles estavam em guerra, em disputa pelo trono. Filipe achava que ele tinha direito a esse trono, pois Filipe ele é parente de um monarca que governou Portugal. Então ele se achava no direito, né, fez aí uma incursão militar e usurpou o trono, digamos assim. Aí tiveram alguns efeitos, né? O Filipe, o rei a Espanha, está no trono português. Primeiramente porque Portugal ele tinha colônia aqui no Brasil e tinha colônia na África, né? Então, um dos problemas que se teve aí foi com relação aos limites impostos aí pelo Tratado de Tordesilhas. Dessa forma, os portugueses também ficaram sob o domínio da Espanha, ok? As colônias portuguesas, inclusive nós aqui Brasil, por isso que eles vêm para cá. Uma outra herança também foi a questão, durante esse período, a Espanha ela estava em guerra com os holandeses, então ela herdou aí um inimigo, que foi os holandeses, que quando chega na colônia, quando refere-se à colônia brasileira, vivia aqui sob o regime de capitanias hereditárias, tá, pessoal? É nesse período, para vocês se situarem.
os holandeses se acham no direito de vir para cá. Dentro desse contexto, eles eram muito empenhados, os holandeses, e eles criaram duas poderosas companhias, enquanto eles tentavam se expandir, porque não era só Portugal que vivia atrás de se expandir, de criar colônias. Nós sabemos que os países europeus todos estavam nessa situação, e os holandeses também estavam. E eles criaram para isso duas companhias, que foi a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que atuou na Ásia e África em 1602, e eles criaram em 1662 a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Beleza até aí? Com essa Companhia das Índias Orientais, eles tinham conquistado entrepostos aí na África, entrepostos espanhóis na África e na Índia. E eles ficaram cheios digamos que eles ficaram estimulados, eles ficaram empoderados e acharam que poderiam também empreender no Brasil, na América, por que não? Uma vez que ela é colônia do rei Felipe, nós guerreamos mesmo, não gostamos deles, então nós vamos para lá e vai dar certo, porque lá tem um comércio muito lucrativo, um lucrativo comércio de açúcar e escravo. Então eles vieram, organizar sua esquadra e vieram para principalmente o Nordeste brasileiro, tá? Vieram se apoderar, né, porque isso significava controle, lucro sobre seus negócios. Beleza? Então eles olhavam para o Brasil do jeito dessa figurinha aí. Eu quis trazer essa figurinha para ilustrar, né? Eles olhavam para o Brasil como uma fonte de lucro e riqueza e começaram a buscar riquezas aqui. Em 1624, eles tomaram a cidade de Salvador, né? Mas essa incursão sobre Salvador não deu muito certo. Eles foram derrotados. A capital, quando os holandeses conquistam, ela é retomada de volta, não dá certo sobre Salvador, mas eles ficaram aí com um prejuízo financeiro gigantesco, eles tiveram percas financeiras gigantescas, foi um prejuízo. O que eles fizeram? Recuperaram toda essa fortuna, todo esse prejuízo, assaltando a tropa espanhola, não é uma tropa de navios espanhóis, que estava carregada de metais preciosos aí por volta de 1628, mais ou menos aí o que? 4 anos depois, né? Dessa forma consegue dinheiro, se articula novamente para investir novamente sobre o Brasil. E em 1630 eles atacaram novamente Pernambuco e ocuparam Olinda e Recife, mas eles foram acuados aí pelo governador de Pernambuco, da província de Pernambuco, que era o Matias Albuquerque. Então o Matias Albuquerque ele se retira, né, vai para o interior, deixa ele ficar aí nos núcleos urbanos e organiza uma forma de resistência contra os holandeses. É aí que ele vai criar o Arraial de Bom Jesus, que durante 5 anos vai conter o avanço, mais ou menos aí o avanço dos portugueses aí. Beleza, galera? Em 1632 e 1635, entre essas duas datas aí, eles conquistam a ilha de Itamaracá, a Paraíba e o Rio Grande do Norte, e por fim eles conseguem tomar o Arraial de Bom Jesus de Matias Albuquerque, consolidando aí toda a ocupação do território pernambucano. Ele consolida aí essa ocupação, ficam lá mesmo, se organiza e vão para outras incursões, desculpa gente, partem para outros espaços para tomar dos colonos, ok? De donos de engenhos aí. Quando os holandeses chegam, alguns fazem aliança, outros resistem, né? Como Matias Albuquerque, mas nem todos é assim. Então, Matias Albuquerque já estava um pouco cansado quando eles vencem, né? Que ele se estabelece lá, toma o arraial que ele criou. Cansado, ele desiste da luta. Só que antes dele desistir, em 1635, Matias Albuquerque conquistou o Porto de Calvo, que é hoje o atual estado do Alagoas, que estava sob o domínio dos holandeses. Lá, um senhor dono de engenho dessa cidade que hoje é Alagoas, Porto Calvo, o senhor dono de engenho Domingo Fernandes Calabar. A história tem muito pouco sobre ele, mas ele é tido como um grande traidor da pátria, como um grande traidor do Brasil, por juntar-se aos holandeses. Então ele foi julgado, condenado e ele foi enforcado, certo? Porque
a visão que se tinha é que ele tinha sido um traidor e um traidor tinha que ser morto. Existe pouca coisa produzida sobre ele, mas ele foi morto, ele foi assassinado por contribuir aí com a invasão holandesa. Por sua vez, os holandeses conseguem se firmar no Brasil, conseguem se organizar no Brasil. Eles precisavam de alguém para governar, para dar estabilidade financeira ao Império Holandês aqui no Brasil, que eles tinham começado. Sem contar que eles estavam ainda querendo conquistar território, tá? Então, com o fim das lutas armadas em Pernambuco, galerinha, chegou ao Brasil aí o Conde João Maurício de Nassau. E ele tinha essa missão de governar, governar e administrar politicamente e economicamente aquele território holandês agora. Ok? Ele trazia consigo da Europa a ideia de administrar de forma passiva. Ele queria governar com a colaboração dos lusos brasileiros. Ok? Vamos ver se deu certo. Então, a administração do Nassau, ela se baseia aí em quatro pontos principais. Tem mais, vocês podem pesquisar mais, mas eu trago mais os principais. Ele reativou a economia, tá? Principalmente a açucareira. Por quê? Diante dos conflitos, pessoal, a economia açucareira, a produção de açúcar caiu muito. Ela estava totalmente desorganizada, né? Proprietários fugiam, donos de engenhos fugiam, os engenhos eram destruídos dentro dessas revoluções aí, dessas brigas por território. Não tinha como não danificar esse patrimônio, então os engenhos foram destruídos, canaviais foram tocados fogo, vários escravos fugiram, né? A história dá conta que nesse período o quilombo de Palmares aumentou muito o número de habitantes por lá, porque de certa forma foi meio que relaxada a questão da perseguição ao escravo, porque você não se conseguia dar conta de tudo. Ao mesmo tempo que tinha que guerrear, conquistar o território, vencer aqueles que não se rendiam, isso levava tempo, demandava tempo, atenção, e alguma coisa passava despercebida, e a fuga dos escravos foi uma delas. Outra questão do Maurício de Nassau que ele teve que organizar também foi a questão religiosa. Ele lidou muito bem com essa questão, ele era um governante tolerante, então viviam por aqui católico, judeu, protestante. Apesar dos holandeses serem protestantes calvinistas, a religião oficial dos holandeses aqui foi o protestantismo, mas eles eram tolerantes. Foi uma demanda do Maurício de Nassau. Fora as reformas urbanas, que foram várias, eu trouxe aqui apenas algumas, como a construção de casa, ponte, teve uma cidade, construir a cidade de Maurícia, ainda hoje, no bairro de Pernambuco. Enfim, foi uma série de reformas urbanas. Estimulou também a vida cultural, as artes aqui tiveram um papel importante, porque quando os holandeses chegam aqui, eles trouxeram artistas, trouxeram médicos, astrônomos, naturalistas. Esses naturalistas foi muito importante porque eles contaram a história, eles registraram a fauna, a flora, o que se tinha aqui no Brasil. Então ficou esse registro, essa herança holandesa para nós aqui, para a gente conhecer desse período. Então, esses naturalistas, eles produziram importantes registros da época. E pela primeira vez se instalou um observatório astronômico na colônia holandesa no Brasil. Sobre a arte do Brasil, eu trouxe algumas imagens para a gente ver, não dá para explorar para além disso, tá? Aqui é a ponte Maurício de Nassau, a ponte Maurício de Nassau, que é uma estátua dele, aqui é a ponte mais recente, e aqui é o famoso livro onde contém toda a história natural do Brasil. A gente percebe aqui o índio, tem um senhor aqui, a fauna, a flora, os animais, ó, porque tá preto e branco. Mas a arte, ela foi impulsionada nesse período. Aqui também, muito bonitos os registros. Bom, pessoal, mas estava tudo lindo, tudo maravilhoso, mas o Maurício de Nassau teve que sair do Brasil. Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol e assinou, ou seja, aqui acaba a União Ibérica e assinou aí uma trégua com a Holanda. Não, nós vamos ficar um período de paz, um período de trégua, ninguém aguenta mais.
Só que aqui na América, no Brasil, Maurício de Nassau, ele continuou conquistando territórios. E nesse momento ele estava, enquanto se assinava o Tratado de Paz entre a Holanda e a Espanha, ele conquistava aqui o território de Sergipe, ele invadiu o Maranhão. E na África ele conquistou aí Luanda e algumas outras localidades em 1640, ok? Por volta de 1644, finalmente há um desentendimento aí entre Maurício de Nassau e a Companhia das Índias Ocidentais, que era a companhia que estava aqui. Ele foi demitido, se encerrou aí o período dos holandeses no Brasil. A expansão vai cessar, beleza? Só que com essa saída do Maurício de Nassau vai acontecer aí algumas insurreições, vai acontecer aí algumas revoltas, algumas reivindicações. Vamos lá para elas. Iniciou-se aí com a saída dele, próximo da saída dele, dentro do contexto da ocupação holandesa, a insurreição pernambucana. Aconteceu aí na região nordeste do Brasil, no século XVII, em meados do século XVII, certo? Essa luta contra os holandeses, essa luta contra os holandeses, os portugueses eles contaram com um importante auxílio aqui. Quem que se atrelou, quem que se auxiliou aos portugueses nessa luta? Foram alguns escravos libertos, alguns africanos libertos e também os índios, principalmente os índios potiguares. Então eles tiveram esses aliados para definitivamente expulsar os holandeses daqui do Brasil. A oposição dos portugueses aos holandeses ocorreu por conta da questão financeira, principalmente a questão da cobrança de impostos, cobranças de dívidas atrasadas. Lembrando que aqui o que o Maurício tinha feito estava entrando aí em decadência, porque ele se retira, né? Os donos de engenhos tinham dívidas que começaram a ser cobradas. E o João Fernandes Vieira, ele foi um líder, o principal líder aí que liderou essa insurreição. Outro fator que levou à insurreição pernambucana foi a questão religiosa, tá? Ah, professora, mas você não disse que era pacífico? Sim, era pacífico, mas a partir do momento que o Maurício de Nassau sai daqui, acabou a expansão, mas não o domínio holandês, tá, crianças? Não vamos esquecer disso. Então, os holandeses, eles quiseram impor sobre os brasileiros e os portugueses aqui na América uma religião aí, porque o Maurício, o chefe da Companhia das Índias, ele tinha retornado à Holanda. Então, entrou-se aí muito forte essa questão religiosa. A queda do preço do açúcar no mercado internacional europeu aí, a diminuição das safras, a situação Todas essas questões abalou as relações com a Companhia das Índias Ocidentais, ok? E finalmente, em 1648, os holandeses foram expulsos do território angolano, lá na África, e em 1654 eles foram expulsos aqui do Brasil. Eles renderam-se e tiveram que sair daqui do Brasil. Essa experiência para os holandeses, a experiência de ter se estabelecido aqui no Brasil, serviu para que os holandeses eles investissem, criassem aí uma companhia, investissem na questão da produção açucareira. Afinal, eles tinham aprendido muito por aqui. Eles manipulavam toda essa questão do açúcar. Eles tinham aí o monopólio do refinamento do açúcar. E aí eles vão para a América Central, mais precisamente nas Antilhas, tá? E vão competir aí com o Brasil nessa questão do açúcar. Essa aqui é uma imagem bem legal, é a Batalha dos Guararapes, foi feita pelo Vitor Meirelles, é de 1875. Saindo aí dessa questão dos conflitos e da ocupação holandesa, vamos versar um pouco aqui sobre a vida social, as famílias, as várias facetas da família colonial brasileira. Então, assim, pessoal, a sociedade colonial, tanto no campo quanto na cidade, era estabelecido aí um regime chamado pelos historiadores de regime patriarcal. Esse patriarca, né, esse chefe de família, ele liderava a condução de uma numerosa família, que era a sua família legítima, tá? Então, as pesquisas dão-se conta que no Brasil colonial nós tivemos dois núcleos principais de família,
tá? E aí que se subdivide um pouco. Então, essa família legítima era quem? Era ele, o patriarca, a sua esposa, né? A esposa dos filhos, seus netos, suas noras. Para além disso, tinha um núcleo secundário, para além do núcleo principal, que eram aqueles filhos ilegítimos, que eram vários, não era pouco, tanto com índio quanto com escravas, tá? Tinha também nesse núcleo secundário afilhados, parentes, agregados, escravos e etc. Tá? Então, essa família extensa, ela estava muito presente onde se tinham os grandes engenhos, porque os grandes engenhos no Nordeste era o centro político e econômico do Brasil colônia. Então, essas famílias elas estavam postas lá, ok? E o patriarca, por sua vez, ele cuidava de toda a administração dos negócios, mantinha a honra da família, ele exercia autoridade sobre todos. Com frequência, o filho mais velho herdava todo o patrimônio. Se tivesse mais filhos homens, teria que estudar para ser médico ou advogado, bacharel em direito, e geralmente o filho mais novo ia ser padre. Era mais ou menos assim que funcionava. E as mulheres eram educadas para casar, quando muito conseguia ir para um convento. Ok? E as pesquisas vêm revelando que houve também um outro núcleo familiar, para além da família patriarcal, que foi a família nuclear. O que foi essa família nuclear? Essa família nuclear era aquele onde tinha o pai, a mãe e o filho. Eu não estou dizendo aqui que não tivesse escravo, que não tivesse agregado, tinha, mas eles estavam, digamos assim, de fora à parte. Ele não estava sobre essa tutela do chefe de família, essa tutela que eu digo no sentido porque sempre essa sociedade ela vai ter poder sobre o escravo, sobre o índio, né, sobre o filho do escravo, mas quando vai tratar-se de família, essa família nuclear está presente no campo, mas também aí na cidade, tá certo? Então, esse modelo, o pai, ele não tinha o controle absoluto sobre os filhos, principalmente esse filho, ele casava e formava um novo domicílio, ok? E esse pai, ele não estava lá presente nesse domicílio. Que é uma imagem que eu trouxe. Aqui seria a família nuclear, certo? O pai, a mãe, os filhos. E aqui é aquela extensa família patriarcal lá. Esse conceito é muito do Gilberto Freire. O Gilberto Freire dizia, ele diz no Casa Grande Senzala, que a família, a Casa Grande e a Senzala, ela tem uma família muito extensa. E sobre a miscigenação, para a gente encerrar esse assunto. Devido à miscigenação no Brasil, é possível dizer que o nosso país possui identidade cultural variada, bem variada mesmo. Eu trouxe aqui um pouco eu me baseei no Darcy Ribeiro para essa fala, porque o Darcy Ribeiro ele fala que a matriz do povo brasileiro foi a confluência, ou seja, a convivência entre as populações indígenas, que já existiam aqui quando o português chega, o branco europeu aí, que é o português, o espanhol, mais precisamente, e os negros africanos trazidos à revelia da África para ser escravo aqui no Brasil. E ele vai mais longe. Ele diz que dentro desse núcleo maior tem os núcleos menores, que ele chama de Brasis. Ele diz que dentro do Brasil existem vários Brasis, que é o Brasil crioulo, o Brasil caboclo, o Brasil sertanejo, o Brasil caipira e o Brasil sulista. Ok, meninos? Não tem como falar de sociedade no Brasil colônia sem falar do casamento e a educação na colônia. Sobre o casamento em geral, lembrando sempre, meus queridos, que isso aqui é muito complexo. Então, assim, não é algo rígido, é assim pronto. Então, tiveram várias relações dentro desse país. A questão de escravo, nós vimos que ela é muito mais complexa, ela é para além daquela questão, daquela dicotomia do escravo em casa e o escravo que vai para a plantação, que apanha, que vai para o tronco. Nós vimos que essas relações, elas são muito complexas. O casamento da mesma forma, mas de forma geral, o casamento aqui, ele estava atrelado as questões de prestígio social, né, e o interesse de manter e a manutenção aí do patrimônio, sempre aí tutelado pela Igreja Católica, ok? Sobre as camadas, as populações mais simples, mais pobres, funcionava de uma outra maneira. A maioria das pessoas, antes de se casar, antes de fazer aquela cerimônia bem simples, bem diferente dessa daqui, né, dessa elite branca aqui, eles já tinham vivido junto, às vezes tinham filho, tá? Então é o famoso amigados, famosos amancebados, tá?
Dentre as brechas permitidas pela dinâmica interna do sistema escravista, o casamento talvez seja um dos mais emblemáticos, como eu disse, tá? Como exemplo de possibilidade e diferenciação entre os escravos, porque tinha uma questão aqui. O casamento ele estava posto também e colocava o escravo aí numa questão hierárquica, tá? Então, em alguns locais, em alguns engenhos, se tinha algum benefício por ser um escravo casado, ele poderia ter o seu espaço, a sua casinha, para além fora da senzala, tá? Então, estava muito atrelado a essas questões. Sobre a educação, nós já sabemos que quem dominou a educação no Brasil foram os jesuítas, e essa educação ela foi trazida, pensada, né, num contexto de expansão do catolicismo e catequização do índio, mas os jesuítas eles criaram colégios, porque aqui tinha uma elite que precisava estudar, que eram os filhos do colono, que eram os portugueses da coroa que vinham para cá. Então criou-se aí os colégios jesuítas, os ricos iam para esse colégio, a elite ia, mas o filho do pobre, do cigano, o filho do ex-escravo ou do escravo, sei lá, do escravo livre ou não, a única coisa que ele aprendia era o ofício do pai, era perpetuar aquilo que o pai fazia, né? Então muito cedo ele era inserido aí no mundo do trabalho, ok? Aí é uma imagem, aqui é um casamento real, certo? Aqui é um casamento de colono, e aqui é uma cerimônia que eu peguei de uma obra da Mari Del Priore sobre o casamento de escravo, certo? Bem simples, ó, sem muita pompa. Obrigado, meus queridos. Nosso próximo encontro nós faremos correção de atividade, comentários sobre Enem. Lembrando lá, visite a plataforma Renascer, ok? Coloquei aqui essas dicas para você se aprofundar. Quem tiver interesse, é para quem realmente tiver interesse sobre a sociedade do Brasil colônia, tá? Eu gosto sempre de indicar livros que eu já li, ou que eu tenho, ou que eu já li parcialmente, porque eu sei o que realmente está lá. Então, são livros excelentes, esse aqui é muito bom, de fácil leitura, tá? Muito obrigada, até a nossa próxima aula.